Maud, durante o fim de semana, foi visitar uma tia no Yorkshire. Enquanto isso, o Sr. Tompkins convidou o professor para jantar em um famoso restaurante japonês da região. E ao chegarem lá, se deliciaram com diversas opções existentes no cardápio. O Sr. Tompkins iniciou a conversa e perguntou se era verdade sobre o que o Dr. Tallerkin havia falado, sobre os prótons e os nêutrons do núcleo manter-se reunidos devido a certas espécies de forças nucleares, e se seriam idênticas às que se mantêm os elétrons no átomo. O professor logo disse que não poderia ser verdade, pois as forças nucleares são inteiramente diferentes. Elas atraem os elétrons atômicos para o núcleo de forças eletrostáticas ordinárias, que foram estudadas por Charles Auguste Coulomb. Então, elas são comparativamente fracas e decrescem em proporção inversa ao quadrado da distância ao centro. As forças nucleares são inteiramente diferentes. Os físicos classificaram essas forças como de interação forte, pois são independentes de carga elétrica das duas partículas, e igualmente fortes entre um par próton-nêutron, dois prótons ou dois nêutrons. Existe uma teoria que comprova isso, que diz que quando dois núcleons se aproximam um do outro, essas misteriosas partículas começam a saltar de um lado para o outro, conduzindo à forte força da reunião que os mantém juntos. As massas respectivas, que chegavam a ser 200 vezes maiores do que a massa de um elétron, ou 10 vezes menores que a massa de um próton ou de um nêutron, são chamadas de mesatrons. A palavra mesatron foi mudada em uma reunião internacional de físicos para a palavra meson. O professor disse que poderiam existir 3 espécies de mesons. Eles seriam os carregados positivamente, os carregados negativamente e os eletricamente neutros, e que provavelmente todos se tornam parte da produção de forças nucleares. Assim, o Sr. Tompkins achou que existiam 8 partículas elementares, mas o professor o corrigiu e disse que existiam aproximadamente 80. Gênio líquido de Álvares Estabelecimento Balneário. Nesse tópico, o livro trata sobre Lawrence Citron e como ele foi descoberto e como funciona, além de detalhar cada mínimo detalhe, como por exemplo, quando é observada uma partícula de raios cósmicos na máquina, já que um raio desse é rápido demais para se observar do começo ao fim. Também é analisado sobre a temperatura dentro de uma sala para que se estude as bolhas de gases, mais especificamente em líquidos. Tanto é que na sala onde analisa essa temperatura, fica 5 vezes e meia menos 100 graus Fahrenheit. Ao ver uma câmera fotográfica da época, eles se perguntam como funciona e se teria ligação com a máquina de Lawrence Citron. E claro que ao analisar as partículas, perceberam que as cargas estavam indiretamente ligadas. Tompkins pergunta ao professor o porquê de analisar tudo à sua volta. E com isso, o professor explica sobre as partículas elementares, e com isso, eles finalizam seu diálogo e cada um vai para sua casa após boa noite.